Então, pessoal, dando sequência à nossa aula aqui de História da África, falamos sobre então a formação, o fortalecimento do reino de Songhai, certo? Onde então nós temos aí a continuação, né, da prática muçulmana, da religião muçulmana, né, no reino de Songhai, certo? Começou lá com o reino de Gana, foi para Mali, e aí com o enfraquecimento do reino de Mali, a formação do reino de Songhai continua com o traço muçulmano, né, com a cultura muçulmana, com a religião islâmica muito, muito forte, mas percebam que ainda assim, ó, segundo o nosso historiador El Bakri, um historiador que é hispano-muçulmano que estava na região ali durante o século XI, né, ele fala sobre como ainda era muito forte a presença dos traços animistas, lembra dos traços animistas? Né, de um espírito que criou todas as coisas e colocou esse espírito em todas as coisas sejam animadas ou inanimadas. Então, para quem fez atividade ali, ó, adoram os ídolos, né? Então, eles continuam a adorar, né, mesmo com a conversão ao islamismo, eles não excluíram as práticas animistas, certo? Muito bem. Gente, o que vai acontecer? Então, Tombouctou, que era uma das cidades do deserto do Saara, era a porta de entrada, né, do comércio. A pessoa entrava em Tombouctou e já sabia que tinha chegado nas rotas subsaarianas de comércio, né? E ela também é dominada por Songhai. E os povos vizinhos, pessoal dessa região, que ficavam paralelos ali, viviam às margens dessas estradas, dessas rotas comerciais, principalmente os povos do Marrocos, perdão, os povos do Marrocos, pessoal, desejavam tirar de Songhai o predomínio sobre essas minas de sal, sobre o domínio do comércio, do ouro, né? Do comércio de marfim, do comércio de escravizados, que Songhai tinha conseguido conquistar, tinha conseguido dominar, certo? E aí vai acontecer o seguinte: em 1591, o Império de Songhai é derrotado por Marrocos, certo? Que utilizam armas de fogo, ou seja, eles tiveram contato lá com os europeus, com os portugueses, que compraram espingardas, exatamente. Os europeus, eles já estavam passando ali pelo processo de uso da pólvora, certo? Já dominavam a arma de fogo, e aí os marroquinos compram as armas de fogo e conseguem derrotar o Império de Songhai. Pensa, o Império de Songhai, eles tinham lanças, armas, mas não tinham armas de fogo, né? Eles tinham lanças, eles tinham arco e flecha, né? Mas eles não tinham arma de fogo. E eles acabam derrotados, então. E aí a gente tem o enfraquecimento e finalmente, né, o Império de Songhai, ele vem abaixo, certo? Então foi o uso do arcabuz aí, a espingarda, que fez com que eles fossem derrotados. E a gente tem agora finalmente o contato, então, pessoal, né, começa a se fortalecer esse contato entre os portugueses, né, entre os europeus e os africanos pela costa do Atlântico. Vejam aqui, lembra que durante as grandes navegações, aqui já são as grandes navegações acontecendo, os portugueses começam a fazer o périplo africano, eles vão contornar a África para chegar às Índias, só que eles não param, né, só nas Índias, eles vão parando aqui no meio do caminho para abastecer, para fazer trocas comerciais e para conhecer o continente africano, muitas vezes por medo também de naufragar. E eles vão acabar formando colônias aqui e vão ser muito surpreendidos dos dois povos, tanto os europeus quanto os africanos, né? Pois a cultura era muito diferente, certo? Então a gente vai ter relações comerciais começando a ficar cada vez mais fortes. Os portugueses que querem muito as especiarias, certo? Mas acabam encontrando aqui, pessoal, minas de ouro, certo? Metais preciosos que eles buscavam, o sal, que era muito valorizado por ser também uma especiaria, por conservar os alimentos, e o marfim, né, que é aquele osso do elefante, né, que era muito caro também, né? Então, durante o século XV, a gente tem um fortalecimento devido às grandes navegações, certo? Das relações comerciais entre os portugueses e os africanos, certo? Então eles vão formando colônias aqui, ó, a Alta Guiné, a Baixa Guiné e Angola. São as colônias que eles fazem, que eles formam que toda pela costa africana, ao, né, fazerem aqui, ó, o périplo africano, eles vão formando colônias e trazendo, pessoal, eles começam a trazer cada vez mais ouro e escravos daqui. Eles começam a fazer relações com as tribos mais fortes para que as tribos mais fortes vendam as tribos mais fracas como escravos. Exatamente, um escravo, uma própria pessoa do próprio continente vendia a outra como escravo, exatamente. O comércio de escravos era fortalecido pelos próprios africanos